Ou talvez sua preocupação profunda com meu estado mental tenha atingido o pico ontem à noite, quando mentiram na minha cara e me disseram que minha própria avó achava que eu era um fracasso. O rosto da minha mãe ficou pálido, depois manchado de vermelho. O lenço na sua mão se amassou. Guardei o golpe final para meu pai. Me inclinei ligeiramente para frente, minha voz baixando mas não perdendo nada de sua intensidade, nada de sua borda cortante. Mas vocês estão certos sobre uma coisa. Recentemente fiz uma descoberta que me fez questionar meu próprio julgamento. Por anos, questionei. Questionei por que passei uma década sustentando uma família que me via como nada mais que um caixa eletrônico. Pausei, deixando o peso das minhas palavras se assentar na sala silenciosa. E então descobri por que minha avó, Eleanor, criou um fundo fiduciário secreto para mim. Um fundo fiduciário de $175.000. Assisti a cor sumir completamente do rosto do meu pai. Sua boca se abriu ligeiramente. O nome Eleanor e a quantia específica em dólares o atingiram como um golpe físico. Ele parecia completamente atordoado. Um fundo fiduciário, terminei, minha voz agora fria como gelo, que ela especificamente criou, com um advogado que vocês não conhecem, para me proteger da única coisa que ela realmente temia que arruinaria minha vida. A ganância de vocês. Silêncio. Um silêncio espesso, sufocante e absoluto preencheu a sala. As máscaras não haviam apenas escorregado. Haviam se estilhaçado em milhões de pedaços no tapete caro. Seu esquema feio e desesperado estava no sob a iluminação educada e elegante do restaurante caro. Sr. Chun, que havia estado assistindo toda esta troca como um falcão assistindo uma batalha entre uma cobra e um mangusto, lentamente colocou seu guardanapo de linho na mesa. Ele olhou para meu pai, seus olhos estreitados em fendas raivosas. Acho, ele disse, sua voz quieta mas carregando a autoridade imensa de um homem que constrói e destrói empresas antes do café da manhã, que vocês deveriam sair agora. Estou no meio de um jantar de negócios com um homem em quem confio completamente, e vocês estão invadindo. Meu pai abriu a boca, depois fechou. Não havia nada a dizer. Não havia mais mentiras para contar, mais performances para dar. Eles haviam perdido. Não apenas a discussão, mas a guerra. Haviam disparado seu tiro mais poderoso, e explodiu nas caras deles, levando sua dignidade junto. Sem outra palavra, os três se viraram e saíram da sala. Sua saída não foi raivosa ou desafiante. Foi a caminhada lenta e arrastada de derrota total e absoluta. A porta clicou fechada atrás deles, me deixando sozinho com meu cliente no silêncio ecoante e vitorioso. Nos momentos depois que a porta se fechou, o silêncio na sala era ensurdecedor. O único som era o martelar frenético do meu coração contra minhas costelas. A vista das luzes da cidade lá fora parecia impossível brilhante, quase surreal. Eu havia feito. Havia enfrentado eles no campo de batalha escolhido deles, um lugar onde minha reputação e meio de vida estavam em jogo. Não havia apenas me defendido. Havia usado a verdade como uma arma, e vencido. Me virei para Sr. Chun. Meu rosto corado, a adrenalina me fazendo sentir trêmulo. As palavras saíram de mim, uma torrente de desculpas. Sr. Chun, sinto muito. Não posso me desculpar o suficiente pelo que acabou de acontecer. Isso foi não profissional e completamente inaceitável. Foi um assunto familiar privado que nunca deveria ter entrado nesta sala. Entendo se isso muda as coisas em relação à nossa parceria. Estava preparado para o negócio estar morto. Acabará de expor meu drama familiar bagunçado e tóxico para um homem que valorizava discrição e estabilidade acima de tudo. No mundo dele, drama era um passivo. Havia me preparado para sua dispensa educada, um quieto talvez devêssemos reconsiderar. Ele simplesmente me olhou por um longo momento, sua expressão pensativa, seus dedos entrelaçados na frente dele. Então, balançou a cabeça lentamente, um gesto que falava volumes antes mesmo de abrir a boca. Michael, ele disse, sua voz calma e firme. Você não tem nada pelo que se desculpar. Ele pegou seu copo de vinho. Esta noite, não vi um homem com uma família bagunçada. Todos nós temos isso em algum grau. Vi um homem que foi sujeito de um ataque calculado e vicioso em seu caráter profissional, uma emboscada, e vi aquele homem lidar com isso com um nível de dignidade, compostura e verdade que raramente testemunhei em homens 2 vezes sua idade. Ele gesticulou para a porta com seu copo, um lampejo de desgosto nos olhos. Pessoas assim, ele disse, existem em todas as esferas da vida. São parasitas. Se anexam àqueles com força e tentam drená-la para si mesmos. O verdadeiro teste do caráter de uma pessoa não é se encontram tais pessoas, mas como lidam com elas quando encontram. Ele me olhou diretamente nos olhos, e pela primeira vez naquela noite, vi um sorriso genuíno e caloroso no seu rosto. Transformou suas feições severas, fazendo parecer menos como um CEO e mais como um mentor. Você não construiu sua carreira no meu dinheiro, Michael. Construiu na sua integridade. Esta noite, provou que integridade não está à venda por nenhum preço.
Ele estendeu a mão para a pasta do contrato que estava na mesa entre nós. Abriu, tirou uma caneta tinteiro bonita do bolso do peito, e assinou seu nome na página final com um traço firme e decisivo. O contrato está assinado, ele disse, deslizando pela mesa para mim. Acredito em construir coisas que duram, e acredito que você é um homem que entende exatamente o que isso significa. Agora, ele adicionou, seu sorriso se alargando, vamos pedir sobremesa. Acredito que temos uma nova parceria para celebrar. Uma onda de alívio tão poderosa que quase me deixou tonto me lavou. Não era apenas sobre o dinheiro ou o negócio, por mais que mudassem a vida. Era sobre suas palavras. Acredito em você. Era a validação que havia estado perseguindo minha vida inteira, e não havia vindo da minha família, comprada e paga com meu próprio dinheiro. Havia vindo de um quase estranho que viu meu valor, não minha carteira. Era real. Uma semana depois, concordei com uma reunião final com meus pais. Foi minha decisão nos meus termos, não na minha casa e não na deles. Nos encontramos numa cafeteria estéril e neutra numa parte da cidade que nenhum de nós frequentava. Era um lugar sem memórias e sem apegos emocionais. Eles pareciam menores, diminuídos. A raiva e presunção haviam sido substituídas por um silêncio sombrio e ressentido. Não estavam mais no ataque. Eram animais feridos e confusos. Tentaram, meio Ertedley, se desculpar, mas suas palavras eram ocas, cheias de justificativas e mudança de culpa. Estávamos apenas preocupados com você, Michael. Você estava sendo tão secreto. Nunca quisemos que fosse tão longe. Seu pai estava apenas chateado. Escutei, mas não me engajei. Não discuti. Não havia sentido. Não sentiam pena pelo que fizeram. Sentiam pena de como havia resultado para eles. Quando terminaram, balbuciando para o silêncio, expus meus termos. Não era uma negociação. Era uma declaração de fato. Nosso relacionamento financeiro acabou, disse, minha voz uniforme e clara, não deixando espaço para má interpretação. Permanentemente. Não serei mais o banco de vocês, sua rede de segurança, ou fundo de emergência. Suas escolhas financeiras, sua hipoteca, seu estilo de vida, agora são seus. Pausei, deixando isso afundar. Assisti o rosto da minha mãe desmoronar, e meu pai olhar intensamente para sua xícara de café, incapaz de encontrar meus olhos. Se algum dia quiserem ter um relacionamento real comigo, continuei, um relacionamento baseado em respeito mútuo e amor genuíno, não no que posso fazer por vocês, a porta está aberta, mas é uma porta que terão que atravessar sozinhos. Terão que fazer o trabalho. A escolha é de vocês. Minha mãe começou a chorar, mas eram lágrimas de autopiedade, não remorso. Lágrimas pela perda de sua vida confortável. Não pela perda do amor do filho. Levantei. Tenho que ir, disse, enquanto saía da cafeteria para o sol brilhante e claro da tarde. Senti uma sensação profunda de liberação, como se um peso massivo e invisível tivesse sido tirado dos meus ombros. Era um peso que havia estado carregando por tanto tempo, nem havia percebido seu peso total. O fardo esmagador de suas expectativas, suas decepções, suas demandas constantes e não ditas finalmente havia ido. Não havia apenas fechado o banco. Havia executado a hipoteca de toda a dívida emocional que mantinham sobre mim. Finalmente estava verdadeiramente livre. Os 6 meses que se seguiram foram como aprender a respirar novamente depois de estar debaixo d'água por muito tempo. No início, o silêncio da minha família era perturbador, um vazio onde costumava haver estática constante de baixo grau de demandas e manipulações. Continuei esperando uma ligação, outro texto manipulativo, outro confronto encenado. Mas nada veio. Parecia que, sem a alavanca do dinheiro, não tinham nada a me dizer. O silêncio foi, à sua maneira, a comunicação mais honesta que jamais tivemos em nossas vidas inteiras. Meu negócio, fortalecido pelo contrato massivo com o Sr. Chun, floresceu. Minha reputação por integridade e calma sob pressão havia, ironicamente, sido cimentada pelo ataque muito público da minha família. A palavra viaja rápido no mundo financeiro, e a história, na sua forma mais vaga e profissional, havia me pintado como um homem de caráter inabalável. Mas a maior mudança não estava na minha conta bancária. Era em mim. Por conselho do Jordan, que disse, encara, você passou por uma guerra, precisa conversar com outros veteranos, eu havia procurado um grupo de apoio. Era para pessoas que haviam experimentado o abuso financeiro e emocional de suas famílias. Entrar naquela primeira reunião, no porão de um centro comunitário, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Parecia uma admissão de fracasso. A sala estava cheia de estranhos de todas as esferas da vida. Uma professora, um encanador, um advogado bem-sucedido. Mas quando começaram a falar, ouvi ecos da minha própria história nas deles. Uma mulher na casa dos 50 falou sobre seu irmão criança adorada, cujas dívidas ela ainda estava pagando. Um jovem falou sobre os empréstimos de emergência constantes para seus pais que nunca foram pagos de volta.
Outra mulher falou sobre as ligações de chantagem emocional, a maneira como o amor sempre foi transacional.